vamos só atualizar, antes de ir para a análise, atualizar a situação dessa intensa movimentação política nos Estados Unidos, né? Crescendo muito hoje, inclusive, a pressão para que o presidente Joe Biden deixe a disputa pela Casa Branca. Ao menos 19 congressistas democratas querem que o presidente desista da campanha. E uma reportagem do New York Times revelou que as doações para Biden estão congeladas. Quem traz as informações é a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Fontes ligadas ao Partido Democrata, ouvidas pela CNN, disseram que tanto o ex-presidente Barack Obama quanto a ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, expressaram preocupação com a candidatura de Joe Biden em conversas fechadas atrás das portas. Existe um número crescente de democratas pedindo para que Biden saia. E esse grupo, inclusive, gostaria que nomes importantes do partido convencessem Biden a sair, já que é importante a gente destacar, o partido não consegue escolher um outro nome se o próprio Biden não desistir. E até agora ele não deu nenhum sinal de que fará isso, muito pelo contrário. Continua dizendo que será sim o candidato do Partido Democrata, que seguirá tentando a reeleição. Há toda uma estratégia da equipe de campanha de Biden de fazer com que ele apareça mais, fazer com que ele ceda mais entrevistas e faça mais discursos e eventos de campanha, mas essa estratégia parece não estar dando certo, já que aumenta o número de integrantes do partido que pedem para que ele saia. E não só isso, também doadores de campanha começam a congelar recursos. Então é claro que com doadores de campanha congelando recursos, com integrantes do partido pedindo para que ele saia, a candidatura vai ficando comprometida, apesar de Biden não dar nenhum sinal de que vai ouvir a esses pedidos. Ô, Thiago, inclusive uma apuração hoje dos nossos colegas da CNN americana apontando que é uma questão de tempo o Biden desistir. Você tem essa percepção aí também nos Estados Unidos? Olha, é uma questão de tempo se a pressão seguir do jeito que ela tá sendo. Eu acredito que o elemento financeiro, hoje é um elemento muito forte de justificativa. Porque a pressão que estava sendo colocada por vários figurões do Partido Democrata acaba sendo um aspecto opinativo. Enquanto você tem vários que argumentam que ele deveria desistir, você também tem vários outros argumentando que estão defendendo a permanência do Biden. Agora, quando entra no aspecto financeiro, é um aspecto muito prático, muito necessário para o andamento da campanha. Eu acredito que isso traz um peso muito grande. Tem que entender se esse aspecto do congelamento das doações para os democratas é resultado de estão aguardando uma resolução e que essa resolução, mesmo que seja da permanência do Biden, vai ativar o retorno das doações, ou se é um reflexo de que as pessoas e outros empresários não querem doar se o Biden permanecer. O que faz o Biden se ancorar nessa disputa, não só a vontade pessoal, mas também a vontade de sua esposa, são as próprias pesquisas. Nos últimos 15 dias, é inegável que o Biden ele teve as últimas 2 ou 3 semanas, as piores 2 semanas da história de um candidato presidencial nos Estados Unidos. E, na média, as pesquisas do Biden em relação ao Trump oscilaram 3, 4 pontos. Então, esse é o argumento que ele traz para a mesa, que mesmo no pior momento, a diferença não foi acentuada a um ponto de que pode-se cravar que ele perderia a eleição. Mas, ô, Thiago, essa é uma dúvida que eu tenho também, lendo aí, diariamente acompanhando essa eleição. Qualquer que seja, vamos supor, um sucessor do Biden na candidatura democrata, o voto no Biden não é um voto antitrumpista de qualquer maneira, ou seja Biden, ou seja a Kamala Harris, ou seja um dos governadores, de qualquer maneira, quem estiver ali, o sujeito vai votar nele para não eleger o Trump? Não tem esse componente? Ou tem uma meiuca ali, um eleitor indeciso de centro que pode optar, por exemplo, pela Kamala Harris ou pelo Trump? Existe essa possibilidade? Porque eu tenho a percepção daqui que quem vai votar no Biden vai votar em qualquer democrata, seja quem for, para impedir o Trump. Não é isso? Existe. Agora, como a disputa está tão acirrada, eles que são poucos ganham um papel primordial, principalmente no Michigan
no Wisconsin e na Pensilvânia, que são 3 estados muito chave que basicamente, se o Biden ganha esses 3, ele não precisa ganhar na Geórgia, na Carolina do Norte, no Arizona. Agora, esse tipo de eleitor, ele não gosta do Trump, ele não morre de amores pelo Biden, e por mais que nominalmente ele esteja disposto a votar no Biden, ele hoje não tem o incentivo de sair de casa para votar. Onde algumas pesquisas internas do Partido Democrata mostram que existe uma leve variação para cima de que esse eleitor poderia estar mais disposto a sair de casa para votar na própria Kamala Harris, por exemplo. Ela está com um desempenho nos últimos 7 dias melhores do que os desempenhos do Biden. E isso foi um dos temas centrais da conversa do ex-presidente Obama com a Nancy Pelosi. Então, como está tão apertado, esse eleitor, que não é maioria, obviamente, mas ele existe, ele ganha uma preponderância importantíssima. Daniel, como o Palácio do Planalto está vendo aí? Caio, eu percebo que esse assunto sobre as condições mentais de saúde de Joe Biden prosseguir na corrida à Casa Branca ou não, é uma discussão que constrange muito o Palácio do Planalto. E constrange por quê? Porque remete ao etarismo. E a gente precisa lembrar que Lula tem 78 anos de idade, Celso Amorim, seu principal conselheiro de política externa, tem 82. Lula, se voltar a se candidatar em 2026 e ganhar, ele sairia do Palácio do Planalto com 85 anos. Então é uma discussão um bocado constrangedora de fazer. Ainda mais num contexto em que a direita brasileira já começou a fazer algumas postagens em redes sociais tentando importar um pouco essa discussão e associar a idade avançada de Lula a também uma suposta fragilidade. Não temos nenhum sinal robusto, concreto, de que haja isso. Mas é uma tentativa de importação do debate. Bom, tem gente que diz que o bolsonarismo é o trumpismo com algumas semanas de atraso. Então, sempre acontece essa importação. Agora, um ponto ali, e faço coro ao que o Thiago mencionou há pouco, há uma visão aqui em Brasília de que o governo nos Estados Unidos conta muito mais do que a figura apenas do presidente, porque você tem uma burocracia, uma estrutura administrativa que faz muita diferença. Para um governo rodar, você não precisa necessariamente de um presidente. Então, na pior das hipóteses, um Biden sem condições de governar, o próprio governo continuaria funcionando. Só tem esse ponto de que, realmente, o incentivo para o eleitor, que não é um apaixonado nem pelos democratas nem pelos republicanos, o incentivo para sair de casa e votar em alguém que não demonstra muita capacidade de disputar a corrida realmente fica menor. Os bolsonaristas animadíssimos, né? Animadíssimos, né? Apostam nesse cenário internacional para consolidar uma possível volta ao poder em 2026, seja com Jair Bolsonaro, que é evidentemente o candidato ainda venerado, né, idealizado por parte dos bolsonaristas, seja com outro representante da direita, né, Caio? Isso porque a gente percebe que o bolsonarismo como um todo, apesar de ter feito um governo muito isolacionista do ponto de vista de relações internacionais, né, comprou brigas, inclusive diplomáticas, muito sérias, vem se posicionando hoje do ponto de vista desse alinhamento da direita global com bastante afinco e com uma estratégia que vem dando, inclusive, muito certo. A gente vê, por exemplo, um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, se posicionando dessa forma, né, ostensiva em relação à organização e participação desses movimentos de direita internacionais. Por exemplo, né, o CIPAC que aconteceu em Balneário Camboriú, com a presença, inclusive, né, de Javier Milei, considerado lá um astro. Né? Então, há muita expectativa em torno, por parte da oposição, em torno da candidatura, da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, de uma possível vitória, inclusive, né, pensando exatamente nessa relação pessoal que a família Bolsonaro mantém com o Donald Trump. Agora, fica então a pergunta também, como é que seria a resposta de Trump do ponto de vista de relações diplomáticas, da manutenção das relações diplomáticas com o Brasil, com o presidente Lula, né, se posicionando evidentemente num outro
espectro político e, inclusive, já tendo se posicionado, né, com pessoas aqui do governo também, assessores importantes, se posicionando a favor da vitória de Joe Biden, né, com uma preferência por Joe Biden do que de Donald Trump. Então, se, de fato, Donald Trump ganhar essas eleições, um dos aspectos a serem observados vai ser, de fato, como vai ser a relação entre Estados Unidos e Brasil. Se vai ser uma relação baseada exatamente nessa aproximação pessoal de Donald Trump e Bolsonaro, então vai haver um afastamento, ou se as relações elas vão ser tocadas de uma forma mais pragmática, né, e diplomática, independentemente de quem seja o presidente. O Thiago, a campanha do Trump está olhando como essa situação? Eles preferem o Biden candidato, ou preferem a troca, ou preferem a confusão? Como que, em termos estratégicos, o que é melhor para o Trump nesse momento? Eles preferem o Biden candidato, por isso que, enquanto você assiste o ataque de democratas em relação ao Biden, o Trump está sendo um pouco mais discreto nos ataques ao próprio Biden, porque ele não quer dar um empurrão final no penhasco. Ele quer machucar, mas manter o Biden na disputa. Até porque ele também conduz, o Partido Republicano também conduz as suas pesquisas e sabe que as chances do Trump diminuem com outro candidato, mesmo que seja a Kamala Harris. Então, a estratégia dos republicanos é alternar os ataques em cima do Biden com, ironicamente, o próprio Partido Democrata. Se o Partido Democrata bater o martelo de que o Biden vai ser o candidato, aí o Trump vai vir com carga total. Mas enquanto isso não for definido, o Trump vai simplesmente coletando informações, fazendo comentários leves, irônicos em relação aos atos falhos e aos erros que o Biden comete, mas usufruindo de todo o ataque, de todo o fogo amigo que está acontecendo. Ô, Thiago, você particularmente acredita que a troca favorece os democratas? Eu também não quero fazer muito futurologia, que sei da dificuldade, né? Também cubro política brasileira e eleições brasileiras. Mas você particularmente, você acha que sem o Biden os democratas têm mais chance? Eu acho que tem mais chance, mas não quer dizer necessariamente que vai ser uma chance estratosférica, que vai aumentar. É uma disputa muito apertada. Em 1988, nessa mesma fase da campanha, o democrata do Dukakis, ele tinha 5, 6 pontos de vantagem em cima do Bush. No fim, o Bush ganhou com 8 pontos de vantagem. Então, muita coisa vai acontecer. Eu acho que o principal calafrio que dá nos democratas é que eles não conseguem mais vislumbrar os erros, porque os erros agora são aleatórios e vão ser cometidos quando eles menos esperam. Mesmo com uma disputa muito apertada, não dá nem para descartar uma vitória do Biden, porque o Trump não conseguiu abrir tanto assim nas pesquisas. Mas as pesquisas também que Kamala Harris ou outro tem uma vantagem menor, tem uma vantagem maior do que o do Biden.